Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje. Com prazer imenso, estou aqui novamente, podendo falar com vocês. E hoje sobre um assunto que a resposta dele talvez valha milhões, né? Aquela velha briga entre como você vai manter seu paciente euvolêmico, nem hipervolêmico, nem hipovolêmico, mesmo perante um quadro agudo como a sepse, hipercatabólico, ou um quadro crônico como uma insuficiência cardíaca. Vou tentar meio que decifrar um pouquinho das dúvidas e organizar as ideias para que nós vamos traçando ao longo da aula um mapa mental para fazermos quando esse paciente chegar para a gente. Já agradecer a presença do Físio Emerson, Carlos Flávio, da Wanda, Rodrigues Edivaldo, da Mama, Elialda Coelho, Renzi Vilma, Célia Felipe, Dr. Vitor Tardim. Se eu não me engano, já trabalhamos juntos, não já, doutor? Dizzy Filho, Graciele Oliveira, Dr. Jefferson, GLS Vasconcelos e Dr. Brandon. Sejam todos bem-vindos, é uma honra e um prazer enorme estarem aqui conosco. Prometo ser o mais prático possível e o menos literário ou rodapé de livro possível. Vou tentar realmente colocar aquilo que acontece na prática, acontece conosco quando o paciente chega e é admitido. Vou perguntar ao pessoal de antemão, todo mundo trabalha na UTI, todo mundo tem um pezinho aí na terapia intensiva ou não? Tem alguém que deseja ir para terapia intensiva ou trabalha em outro setor? Perguntar aí, pessoal, Lucas, Lu Bezerra, Brandon, Eduardo, vamos interagindo durante a aula, pessoal. E, princípio de tudo, galera, equilíbrio. Como eu falei inicialmente, Guilherme foi meu aluno, um beijo, Guilherme, saudade, está na UPA, mas o Guilherme tem cara de terapia intensiva, eu tenho certeza de que um dia trabalhando na UTI com a gente. O Guilherme gostava muito das nossas aulas. Então a palavra é equilíbrio, pessoal. Como eu falei inicialmente, o paciente não pode ficar nem hipervolêmico e nem hipovolêmico. O paciente tem que ficar euvolêmico ou normovolêmico, como queiram. Só que existem algumas peculiaridades na sepse que eu vou perguntar para vocês, para irmos interagindo junto, conversando junto na aula e montando esse mapa mental. Tá bom? Convido todos a ficarem até o final, onde eu vou fazer esse mapa em 5 minutos. Eu vou montar o mapa, a estimativa da aula são 45 minutos, e quem ficar até o final, eu vou fazer esse mapa mental em 5 minutos, onde o paciente vai chegar para vocês e vocês já vão saber exatamente o que fazer com ele, independente da patologia. Tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, um caso clínico. O paciente chegou para você devido a um quadro febril, tá? Ele apresentou rebaixamento do nível de consciência e apresentou uma hipotensão com necessidade de reposição volêmica. Fora isso, ele está taquicárdico, está apresentando 130 de batimentos por minuto e
é um paciente já imunossuprimido, tá? Ela usa quimioterapia devido a um CA de mama e também diabética, tá? Vocês viram que eu inventei o caso agora. Paciente essa fictícia de 45 anos. Então vamos lembrar: febril, rebaixamento do nível de consciência, taquicárdica imunossuprimida devido ao CA de mama e diabética, tá? Lembrar do score de SOFA. Sepse. Qual o diagnóstico de sepse? Sepse, infecção presumida ou confirmada, com SOFA maior ou igual a 2, excluindo duas coisas. O que? Foi pausado aqui. Acho que eu voltei. Perdão, pausou o celular. Vamos lá, vou voltar. Quer dizer, eu não canso de repetir para vocês. Diagnóstico de sepse. Infecção presumida ou confirmada, com SOFA maior ou igual a 2. Lembra da paciente: rebaixamento do nível de consciência, hipotensão e taquicardia, tá? E devemos excluir 2 elementos: uso de drogas. Por exemplo, o paciente não pode chegar para você com abaixamento do nível de consciência por intoxicação exógena por benzodiazepínico. E também devemos excluir aqueles pacientes que já possuem patologias prévias, ou seja, o paciente que tem Alzheimer, o paciente que já teve um AVC prévio. Esse paciente já vai ter um SOFA natural mais alto. Mas na paciente em questão, então, confirmando sepse, certo? Tem infecção presumida ou confirmada, de foco urinário, 45 anos, e tem um SOFA de 3. Vamos lá. Sepse, principal característica da sepse, pessoal, me ajudem aí. Por que é tão difícil hidratar a sepse? Por que a sepse existe aquela primeira hora da sepse que vocês vão ver que não é sempre, mas na maioria das vezes eu tenho que fazer 30 ml por quilo de volume no meu paciente. Por que na sepse? Por que a sepse exige tanto essa carga volêmica? Ou vou fazer a pergunta contrária: por que meu paciente fica tão desidratado na sepse? E será que ele fica desidratado? Alguém? Guilherme tá aí ainda? Stephanie? Ninguém, pessoal? Galera, a sepse, ela libera um fator de necrose tumoral. E junto com isso, ela libera o óxido nítrico sintase. Que isso, Alex? Não vim na aula por isso. Porque tem consumo catabólico? Não, Guilherme. Não, dessa vez não. A gente vai falar um pouquinho de consumo mais para frente na sepse e na insuficiência cardíaca. Na sepse é por causa da óxido nítrico sintase. O que a óxido nítrico sintase faz? O óxido nítrico em si. Vasodilatação, pessoal. O paciente fica extremamente vasodilatado. E isso faz com o que ocorra o que com o paciente? Ele reduz a resistência vascular periférica. Se ele reduz a resistência vascular periférica e ele está vasodilatado, imaginem uma borracha. Eu estou passando nessa borracha 1 litro. E essa borracha está deste tamanho. Porém, eu peguei, troquei a borracha, botei uma borracha maior, com diâmetro maior. E passa o mesmo 1 litro.
O que vai acontecer? Vai alterar a velocidade. Por que vai alterar a velocidade? Porque eu não tenho líquido suficiente para chegar naquele diâmetro. Isso, pessoal, são nossas veias, nossas vênulas, nossas artérias. Elas vasodilatam, tá? Então, nós temos uma hipovolemia relativa, tá? Nós temos uma hipovolemia relativa. Aí existe aquela pergunta, né? Tá, tem hipovolemia relativa, mas não está desidratado. Então, o que eu vou fazer? Você vai hidratar. Porque esse paciente está precisando volume, principalmente na pré-carga. Ou seja, o volume que está chegando no coração, tá? Por isso, os 30 ml por quilo da sepse. Aí você vai me perguntar, certeza, por que 30, Alex? Não tem literatura que explique, tá? Foi baseado num peso padrão, tá? Num peso padrão das pessoas e aquilo que dava resultado. No início foi tentado 50 ml por quilo, houve muito óbito por hipervolemia, chegou a ser tentado 10 ml por quilo e também houve muito óbito agora por hipovolemia. No melhor dos mundos, estamos na UTI, vamos ser práticos, pessoal. Como que você vai avaliar como você vai avaliar a perfusão do paciente e se ele está hidratado ou se ele não está hidratado? Primeira coisa, a MIB tem batido muito nisso. Quem vai fazer prova de título, certeza que vai cair na prova de título. O que avalia mais facilmente a nossa perfusão? Tempo de enchimento capilar, galera. Parece coisa boba, coisa que a gente aprende lá em fisiologia, depois semiologia, mas é algo super importante que você vê em segundos, tá? Você aperta o dedinho e quantos segundos demora para voltar à perfusão. Acima de 4 segundos, esse paciente está hipoperfundido. Inclusive, uma hipoperfusão grave, pois já está mostrando extremidade. Então, tempo de enchimento capilar sempre, em todos os pacientes. Obrigado, Stephanie. Excelente pergunta. Vale para o PS? É o que mais vale. Galera, o paciente chegou no PS... apertar o dedinho dele, ver se ele está perfundido. Quantas vezes eu já vi, né, chamarem para discutir caso, ou até mesmo eu ir discutir o caso com o acadêmico, e o acadêmico passar o caso lindamente, perfeitamente, e eu olhando para o paciente, ele esquece de falar. O paciente está com levedo. O paciente está hipoperfundido. O tempo de enchimento capilar do paciente está 6 segundos. Então, sempre prestem atenção na perfusão, no tempo de enchimento capilar. Alex, beleza, então, já aprendi, então agora eu vou apertar o dedinho de todo mundo, tá? Mas a nossa paciente, a dona Maria, de 45 anos, sabemos que ela tem uma sepse urinária. Mais do que isso, ela já tem sinal de rosqueamento no joelho, tá bom? Rosqueamento no joelho, e já possui um pouco de levedo em extremidades. Primeira pergunta: por que essa paciente está evoluindo tão rápido? Essa paciente, devemos lembrar, ela é imunossuprimida, ela está fazendo quimioterapia.
possuem a mortalidade próxima a 70%, 80% na sepse, tá? Então, pacientes imunossuprimidos na sepse é uma mortalidade muito elevada, tá? Infelizmente, eu perdi há uma semana e meia atrás, 2 semanas atrás, uma paciente jovem, lúpica. Ela tinha 15 anos e não é fácil não, infelizmente. E era uma sepsia, né? Foi um quadro séptico, foi um quadro de choque séptico. Mas, continuando no assunto, você vai falar: Alex, eu não curti o tempo de enchimento capilar não, porque às vezes eu conto e realmente é relativo. Meu professor contou, deu 3, eu contei, deu 4 e o meu colega contou, deu 5. Então é muito relativo. Eu não acho relativo, porque é igual apertar nosso dedo, igual apertar o dedo de um paciente hipoperfundido. Você vai ver exatamente a diferença, independente se você contar segundos ou não. Segundos foi uma maneira que encontramos de padronizar, de como avaliar. Mas eu quero algo mais apurado, mais fidedigno. O que nós temos? Vamos lá, quem foi meu aluno, pessoal? Pelo amor de Deus. Guilherme, se estiver aí. 2 fatores que avaliam microperfusão. 2 fatores que avaliam microperfusão. Boa, Stephanie, boa! Deixou meu dia mais feliz. Lactato é um deles. Lembrando, lactato acima de 2 já se refere a hipoperfusão. Isso eu estou falando de milimol, tá? Acima de 4, hipoperfusão grave. Se no meu hospital for miligrama decilitro, eu ponho a mão na cabeça e não sei olhar? Não. Multiplica por 9. Se era 2, é 18. Se era 4, é 36. Stephanie, e o outro fator de microperfusão, você se lembra? Alguém se lembra? Numa gasometria, pessoal, e no exame físico, eu já identifico a gravidade no meu paciente. Eu já sei se ele está hipoperfundido, eu já sei se ele está se ele está mal distribuído, se ele está acidótico, se ele não está acidótico. Boa, Stephanie! Boa, Stephanie! Estrelinha para Stephanie, Basic 6, muito bom, muito bom. Guilherme, PO2 baixo. PO2 baixo, a gente vai entrar na aula de fisiologia respiratória. Você me deu uma deixa, por favor, não deixa eu perder o assunto, mas uma deixa. Semana que vem, quarta-feira, inicia o curso da Masterclass de Ventilação Mecânica, que vai desde a fisiologia respiratória básica, aquela PO2 baixo, respiração, inspiração, até as temidas assincronias e os novos modos ventilatórios. Todos estão convidados, só entrar em contato conosco pelo próprio Instagram via direct. Mas, voltando, o PO2 baixo não, Guilherme. PO2 baixo, nós vamos estar falando mais de respiração, tá? Inspiração e expiração. E o PO2 baixo vai estar mais relacionado ao DO2, oferta tecidual de oxigênio. Querendo ou não, vai estar baixa, mas não é nesse momento. É o Basic 6, como a Stephanie falou, e acertou. Pessoal, Basic 6, mais negativo do que menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Quanto mais negativo,
mais grave está o meu paciente, mais hipoperfundido está meu paciente. Quando eu falo de lactato e base exercise, eu friso tanto, por quê? Porque eu estou falando de microcirculação, pessoal. Microcirculação é a lágrima das células. Tem um professor meu agora aí, tem certeza que ele deu um pulo de alegria. Microcirculação são as lágrimas das células, ou seja, é justamente aquele oxigênio da periferia que vai fazer essa perfusão tão sonhada por nós do tempo de enchimento capilar, do lactato e do base exercise. Alex, então quer dizer que nada mais eu vejo hipoperfusão? Vê. Gap de CO2, que é o delta de CO2, com gasometria arterial e venosa, levantamento passivo dos membros inferiores. Você observa também, você pode observar pela própria curva de PAI, tá bom? Se ela estiver distante o nó dicorótico da base. Podemos ver também pela própria acidose, tá? E podemos ver pelo anion gap, tá bom? Então são várias formas de observar pela pressão de pulso. Quem não sabe o que é pressão de pulso, pressão arterial sistólica menos pressão arterial diastólica. Então há várias formas de avaliar, porém, tirando a microcirculação, que é base exercise, lactato e tempo de enchimento capilar, todos esses outros têm que ter o mesmo resultado, ou seja, tem que ser feita uma curva da perfusão. Então você tem que pegar a pressão de pulso, você vai pegar o delta de CO2, você vai pegar a saturação venosa mista e você vai observar se todos estão indo na mesma curva. Lembrando sempre, paciente grave é paciente dinâmico, não é paciente estático. Paciente estático, com todo respeito, é paciente cirúrgico na mesa anestesiado. Professor, repete por favor o conceito de pressão de pulso agora, Guilherme. Pressão de pulso, pressão arterial sistólica menos pressão arterial diastólica. Normal entre 30 e 60. Entre 30 e 60. Se tiver abaixo de 30, ela está reduzida. Então, me sugere, primeira sugestão é estenose aórtica. Segunda sugestão, hipervolemia. Se tiver maior que 60, primeira sugestão, insuficiência aórtica. Segunda sugestão, hipovolemia. E para que serve esse... Foi, Guilherme? Se não foi, me pergunta aí que estamos aqui para isso mesmo. Vamos lá, Stephanie, para que serve a pressão platô, talvez? Eu não entendi. É a platô, Stephanie, que você está perguntando? É a pressão de platô? Pressão de platô? Ah, pressão de pulso. Pressão de pulso foi o que eu acabei de explicar. Não foi só pressão de pulso. Foi o que eu acabei de explicar. Pressão arterial sistólica menos pressão arterial diastólica. Valores normais entre 30 e 60. Menor do que 30. Primeiro diagnóstico, estenose aórtica. Segundo diagnóstico, se não for estenose aórtica, hipervolemia.
maior do que 60, primeiro diagnóstico, insuficiência aórtica. Não é insuficiência aórtica, é hipovolemia, tá bom? Então, menor que 30, hiper, e maior do que 60, hipo. Quando utilizar, Stephanie, eu falo com meus plantonistas que sempre, porém, você deve ter uma PAM no trigos, tá? Zerada e bem funcionante, com nó dicrótico bem evidente. Não adianta você ter uma PAM com a onda alargada ou até mesmo com a onda muito afunilada, tá? Então, sempre que você tiver uma PAM zerada no trigos, perdão, e bem funcionante, o nó dicrótico passando logo após a primeira curva, que a gente chama de curva 1, você faz sempre. Porque olhar para o monitor e falar, gente, tem alguma coisa diferente. Quer ver, Stephanie? Muitas vezes eu reparo, não tem um manguito para PNI, muitas vezes eu reparo e falo assim, o manguito está errado. Aí a pessoa fica olhando para minha cara, mas ele acabou de chegar e está falando que o manguito está errado? Porque a pressão está 110 por 102, sabe? Está 80 por 70. Então, a não ser que esse paciente esteja estenosando a aorta de uma forma incomparável, que não é cabível humanamente, então tá errado. Então sempre observe, mesmo quando for PNI, não é a forma adequada, tá? Mas sempre que for PNI, se estiver muito próximo ou muito distante, desconfie. Primeiro, que está errado, e segundo, se não estiver errado, problema cardíaco ou problema volêmico. Alex, você me prometeu que ia me ensinar a fazer reposição volêmica no paciente séptico. Você falou sobre óxido nítrico sintase. Vou até beber uma água. Sobre óxido nítrico sintase. Falou sobre vasodilatação. E depois você falou sobre hipoperfusão. Você parou de falar de volume. Por que, pessoal, eu parei de falar de volume? Justamente porque o volume está diretamente relacionado à nossa perfusão. É só o volume? Não. Temos que lembrar que o coração seria frequência e volume sistólico. Então tem a contratilidade por beta 1, beta 2, e temos o volume sistólico. E o volume sistólico é o nosso volume para trazer perfusão ao nosso coração e principalmente ao nosso cérebro. Perguntinha que eu sempre faço: qual órgão que vive de água e glicose? Água e glicose. Qual órgão, galera? E falando, iniciando um pouquinho de sepse, pergunta tá feita. Qual órgão vive de água e glicose? Cérebro. Stephanie tá demais hoje. Exatamente. Tentem fazer um destro no cérebro para vocês observarem, geralmente dá HI, tá? Ou um número muito elevado. Então, isso serve bastante para quem lida com trauma, para identificar se é líquido, ractiano ou não. Mas, voltando à terapia boa, Steph, oxigênio e PCO2. Só que ele vive sem também, né? Ele vive artificialmente sem, né? Porque ele vive através do ventilador mecânico
Então, ele pode viver artificialmente sem, por isso que eu não citei. Mas sim, cérebro depende de glicose, depende de água, depende de oxigênio e CO2. Só que oxigênio e CO2 a gente consegue fazer com um ventilador mecânico. Então, pessoal, se estamos falando de volume sistólico para trazer uma perfusão na sepse, e a sepse frisa tanto a primeira hora da sepse até a terceira hora, temos que fazer volume. Primeira pergunta: todos os pacientes sépticos são candidatos à reposição volêmica com 30 ml por quilo? Falar nisso, eu assisti uma aula muito boa. Depois eu vou colocar no link o nome do colega, mas foi uma aula muito boa, onde ele fala bastante disso, bastante sobre qual reposição volêmica adequada, qual sítio adequado. A Stephanie acha que uns cardiopatas não. Aí já vamos expandir, né, Stephanie? Muito bom. Para os renais crônicos que não urinam, na teoria que você utilizou, também não. Ou naquele paciente que ele já tem aí um quadro anafilático, talvez. É assim que a gente avalia, pessoal? Nós observamos assim. Primeiro, até segunda ordem, 30 ml por quilo para todo mundo na sepse. Até segunda ordem, 30 ml por quilo todo mundo na sepse. Tem que ser iniciada até a primeira hora e realizada até a terceira hora. Parênteses. Nós cuidamos de seres humanos. Se nós cuidamos de seres humanos, cada um será fluido responsivo ou fluido necessitário, e cada um com uma carga volêmica, né? Como nós observamos isso? Aqueles dois fatores de microcirculação, agora incluindo o tempo de enchimento capilar, você será obrigado a fazer reposição volêmica, mesmo no paciente, Stephanie, cardiopata, mesmo no paciente renal crônico anúrico, mesmo no paciente que está anasarcado. Por quê? Do anasarcado é fácil a resposta, né? Porque o líquido está em terceiro espaço. Do restante, esse líquido, apesar de parecer que ele não vai conseguir retirar ou absorver, qual foi a primeira coisa que eu falei da sepse? Óxido nítrico sintase, vasodilatação, lembra da borracha? Eu tenho uma borracha assim que passa 1 litro. Depois eu tenho uma borracha assim que passa o mesmo 1 litro. Ou seja, vai mais devagar, perfunde menos, não pega todos os órgãos, tá? O tempo de enchimento, o tempo de perfusão não é o mesmo. Então, eu utilizo como critério os meus fatores de microcirculação. Base-X6 mais negativo que menos 4. Lactato maior do que 4. Ou tempo de enchimento capilar maior do que 4 segundos. Independente do paciente, eu sou obrigado a iniciar os 30 ml por quilo. Eu sou obrigado a esperar as 3 horas para ver se ele está respondendo ou não? Claro que não, gente. Se eu falei que
O nosso paciente é dinâmico, o nosso paciente não é estático, ele não está anestesiado na mesa. E volto a repetir, sem preconceito nenhum, até porque paciente estático às vezes é muito mais difícil que paciente dinâmico. Mas vamos lá, o nosso é dinâmico. Então passou uma hora, eu observei que ele respondeu. Melhorou taquicardia, melhorou PAM, melhorou perfusão. Só que passou 1h30, ele não apresentou melhora nenhuma, ele começou a ficar dispneico, ele começou a apresentar uma pressão muito elevada, que na sepse esperamos o contrário, a pressão baixa pela resistência vascular baixa. Então você observou que esse paciente está meio estranho, 1h30 de reposição volêmica. O que você vai fazer? Você vai pedir sua gasometria, mas ela vai demorar aí, no hospital top, ela vai demorar 2, 3, 4 minutos. E às vezes seu paciente não tem isso. O que você vai ver? O que você vai ver, Steph? O que você vai ver, Guilherme? Pressão de pulso. Pressão de pulso está entre 30 e 60? Ou ela já está menor que 30 e meu paciente está hipervolêmico? Minha pressão de pulso continua maior do que 60? Meu delta de CO2 está abaixo de 6? Se estiver acima de 6, é sinal que continua hipoperfundido. Faço elevação passiva dos membros sem alteração nenhuma de perfusão e de pressão. Caso isso ocorra, sinal que você muito provavelmente já chegou no seu limite. Enquanto isso, está vindo sua gaso. Pô, eu tinha um lactato de 4, tô com lactato de 2 agora. Eu tinha um Base-Exercise de -6, eu tô com Base-Exercise de -3. Então eu respondi. Eu tinha um tempo de enchimento capilar de 4 segundos, agora eu tenho de 3 segundos. Boa, parabéns. Preciso continuar fazendo volume? Não. Você já atingiu sua meta, lactato abaixo do que 2. Fechou? Meta da sepse, lactato. Normalizar o lactato. Tanto que na 6ª hora da sepse, eu não vou entrar nisso, normalizar o lactato. Aí veio o Survive Campaign, sepse, o último agora, de 2024, e sugere volumes entre 10 a 15 ml por quilo em pacientes com insuficiência cardíaca aguda e pacientes renais, tá? Então, o próprio Survive Sepsis Campaign, ele reconheceu que 30 ml por quilo não pode ser lei, tá? Não pode ser lei. Tanto que não pode ser lei que temos todos esses aparatos. Alex, mas eu não confio nesses fatores porque eles são relativos. Não são relativos, tá? São muito bons, salvam muitas vidas. Mas te entendo, você quer um fator mais específico? Pô, Swan-Ganz. No Swan-Ganz você vai ter pressão diastólica final do ventrículo esquerdo. Você vai ter a PVC, tá? Uma PVC extremamente baixa que está hipovolêmica, uma PVC extremamente alta que está hipervolêmica, uma PAPA, pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, muito baixo, relacionado à hipovolemia, e muito alto à hipervolemia, tá? E conseguimos chegar àquilo que todos nós já imaginávamos. O número 30 não pode ser regra nem lei.
ainda mais na medicina intensiva. Eles chegaram ali ao número 10 a 15 agora, ml por quilo, na insuficiência cardíaca no paciente renal, e depois você reavalia esse paciente, tá? Só que eu prometi para vocês também falar sobre reposição volêmica no paciente cardiopata, principalmente naquele com insuficiência cardíaca. E vamos piorar ainda mais o caso. Insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Guilherme, na teoria, até a terceira hora. Guilherme perguntou, de 10 a 15 ml por quilo na primeira hora? Não. Na teoria, inicia com 10 a 15 ml por quilo e faz todos esses fatores dinâmicos de perfusão. Se possível, faça um ultrassom à beira-leito, gente, pelo amor de Deus. Lembrando, tem um colega um dia que chegou para mim assim, eu vou dar volume e quando eu começar a estertorar eu paro. Vocês sabem quando o paciente começa a estertorar? Quando ele já tem 70% do pulmão já com líquido. Tá? 70%. Então, pelo amor de Deus, não espere estertorar. Faça o ultrassom, tá? A maioria dos hospitais estão hoje disponibilizando. Quem aí tem um ultrassom na sua própria UTI? Fala para mim, ou que não tem, para eu ver mais ou menos aí a porcentagem. Mas faz um ultrassom na veia cava, observa a veia cava, vê se está distendido ou não. É fator definitivo? Não, cada vez mais eles criticam número definitivo. Mas se você vê uma distensibilidade maior do que 50%, aí é um valor definitivo. Você pode não ver 4,8 centímetros, mas uma distensibilidade maior do que 50%, você sabe que essa cava está variando, tá bom? E vou falar agora da reposição volêmica no cardiopata e depois eu volto para fazer aquele mapa mental com vocês, tá? Fala, Guilherme, na prática em UPA PS não sigo, então esse valor para esse paciente segue, Guilherme, pelo amor de Deus, não é essa mensagem que eu quero passar. Segue. Se você está no pronto-socorro, se você está na UPA, se você está no local que o paciente não está monitorizado, siga 30 ml por quilo até virar literatura a 10 a 15 ml por quilo. Lembrem-se, saiu agora no Sepsis Breves Campaign 2024 de 10 a 15. Mas lá ele fala do paciente monitorizado e com todos esses aparatos, pressão de pulso, delta de CO2, saturação venosa mista, lactato, Base-X. Se você tiver isso tudo, Guilherme, que eu acho que tem, na UPA vai ter uma gasometria, que você vai ver Base-X e lactato, e vai ter uma pressão de pulsos que vai dar para aferir mais ou menos na PNI, elevação passiva dos membros, você vai conseguir mais ou menos determinar, tá? Então, paciente monitorizado com possibilidade de você avaliar essas perfusões, você faz de 10 a 15 ml por quilo, tá? Lembrando que tiveram 2 estudos. Um de 50 ml por quilo, onde o óbito foi superior a 50%, teve que interromper o estudo. E já teve um estudo de 10 ml por quilo, mas que era para todo mundo. E também elevou o número de óbito, tá? Então, assim, nós estamos falando de outro mundo, nós estamos falando de uma atualidade onde nosso paciente está nas nossas mãos. E é uma frase que quem me conhece sabe.
Paciente de setor fechado, o fluxo é nosso. O paciente tem que estar na nossa mão. Senão é setor aberto, senão só finge que é UTI. Então, se estiver na nossa mão, por exemplo, se estiver na UPA, na sala vermelha, beleza, tá? E na insuficiência cardíaca, pessoal? Meu paciente pode ficar hipovolêmico com insuficiência cardíaca? Vou contar uma história para vocês primeiro. Eu não esqueci da Dona Maria da sepse não, viu? Vamos destrinchar o quadro dela no final. Mas é possível insuficiência cardíaca hipovolêmica? Sim, cara. É muito possível. Um beijo para a professora Elisa que me ajudou muito aí para a prova de título. Um beijo, é um prazer ter a senhora aqui, viu? Prazer imenso. Falar alguma besteira, me corrige, por favor. Prazer, Lari, prazer todos estão presentes. Quem está gostando, passa para as 3 pessoas aí para também assistirem e aprenderem a como fazer reposição volêmica no paciente. É possível um paciente com insuficiência cardíaca desidratado, galera? Hipervolêmico sabemos que tem, né? A maioria a gente trata com furosemida e vasodilatador. E desidratado? Podemos. E se tem algo que machuca meu coração, machuca mesmo, é quando chega aquela vozinha de 89 anos, ela tem realmente uma insuficiência cardíaca, só que ela tá com sede, cara. Ela tá com sede. E colocaram na cabeça dela que ela não pode beber água, porque o coração dela não vai tolerar. Pessoal, primeira dica, então, é essa. Hidratação oral, tá? É diferente de hidratação venosa. E o paciente já é debilitado devido à insuficiência cardíaca. Faz ali um limítrofe de 1,200, 1,300 de hidratação oral, mas ele não vai conseguir chegar a beber isso tudo. O problema é quando você coloca na cabeça dele que ele não pode beber água, ele fica passando sede. E a UTI já é um local com luz acesa, com bomba pitando, paciente grave, pessoas ao seu redor que você nunca viu, você está de fralda, muitas vezes sondado, quando não sondado, urinando na fralda, e você ainda tem que passar sede. Então, assim, a UTI, na verdade, é tipo o pior lugar do mundo, é um lugar para salvar, né? Então, pelo amor de Deus, primeira coisa, sabe-se sim que ele tem menor tolerância ao volume, mas saiba que deixa um limítrofozinho ali, 1.200, 1.300, e observa como vai ficar. Como que eu avalio se essa insuficiência cardíaca ela precisa de volume ou não? Como que eu vou repor esse volume na insuficiência cardíaca? Primeiro, está precisando de volume? É fluido necessitário? Está hipoperfundido? Volume sistólico está adequado? Como que eu vejo isso, pessoal? Vocês já sabem. Microcirculação, Basic 6, lactato. Só tomem cuidado, nesse caso, do lactato puro, porque se for uma lesão isquêmica miocárdica, o lactato pode dar elevado também, tá? Então aí você vai ter que encarar realmente esses fatores dinâmicos. Então encare tempo de enchimento capilar, Basic 6 e lactato. Mais importante, depois você faça o da macrocirculação. Gap de CO2 ou delta de CO2, limítrofe 6, acima de 6, hipoperfusão,
Observe a pressão de pulso. Pressão de pulso, quem quiser eu explico novamente, mas se tiver entre 30 e 60, beleza. Acima de 60, principal diagnóstico, insuficiência aórtica. Segundo diagnóstico, hipovolemia. Se estiver abaixo de 30, primeiro diagnóstico, estenose aórtica. Segundo diagnóstico, hipervolemia. Saturação venosa mista. Se ela estiver abaixo de 50, primeiro diagnóstico, hipocatabolismo. E ele está hipoperfundido, mas é por hipocatabolismo. Se não tem hipocatabolismo, se for o paciente com insuficiência cardíaca que chegou para você, é mais um sinal de hipoperfusão. Levantou, fez o levantamento passivo das pernas, não alterou pressão, o paciente provavelmente não está precisando de volume. Alterou pressão, subiu mais de 20% da PAM, esse paciente está precisando de volume. Por quê, pessoal? Curiosidade, por que eu levanto o membro do paciente e a pressão sobe? Quantas vezes vocês já não viram, hein? O paciente vai desmaiar assim, o enfermeiro chega, levanta a perna. Porque se aumenta o retorno venoso, né? Se aumenta o retorno venoso, então aumenta também a PAM. Se você tiver já o retorno venoso adequado, a teoria é aumentar pouco ou não aumentar. Lembrar, é um GET aí de 15% a 20% a mais, tá bom? Então eu levo em consideração esses fatores. Só que ele tem uma insuficiência cardíaca. Quem lembra daquela divisão, eu queria muito colocar para vocês, mas eu não vou conseguir, porque eu e a tecnologia a gente não se fala muito bem, mas fingem que existe um quadrado, tá? Um quadrado. E ele é dividido no meio. Tem 1, 2, 3, 4, tá? Todo mundo já sabe o que eu vou falar, né? Ele é quente ou ele é frio, ele é úmido ou ele é seco. O normal, quente e seco, 1, certo? O segundo, ele é quente e úmido. A gente vai falar de vasodilatador. A gente vai falar de vasodilatador e de diurético. O terceiro, ele é frio e seco, tá? Então a gente vai pensar em dobutamina e volume, e principalmente ventrículo direito. O quarto é o pior dos mundos, ele é frio e úmido. A gente pensa em vasodilatador, a gente pensa em diurético, em dobuta e em nora, que é o choque cardiogênico. Nossa, Alex, mas é muito difícil isso. Não, então vamos facilitar, galera. Muito difícil mesmo. Vamos facilitar. Primeiro, o que você vai ver? Qual que é a disfunção cardíaca dele? VE e VD. O VE, ele gosta mais de contratilidade, menos de volume. O VD, ele já gosta mais de volume e menos de contratilidade. Então, se for uma disfunção de VD, você vai conseguir hidratar, fazer uma reposição volêmica com maior segurança. Sempre lembrando os fatores de perfusão. Por favor, quem lembrar de todos vai colocando aqui embaixo aí para todo mundo saber. A Stephanie que estava ajudando aí. Stephanie, se tiver como fixar os fatores de perfusão, você ajudaria bastante a galera, ou quem puder ir fazendo um favor. Que eu vou falar todos novamente antes do final. Então, VD ele prefere volume, menos contratilidade. VE prefere contratilidade, menos volume. Quando eu falo de débito cardíaco
ou índice cardíaco, eu estou falando de quê? Frequência cardíaca e volume sistólico. Certo ou errado? Se eu estou falando de frequência cardíaca e volume sistólico, num paciente que ele está taquicárdico, onde ele tem uma disfunção de VD e ele tem um Basic 6 menos 8, um tempo de enchimento capilar de 5 segundos, esse paciente faz volume ou não faz volume? Faz volume. Se for infecção, você faz quanto de volume? Aí sim, ô Guilherme, aí a literatura já fala. Insuficiência cardíaca descompensada, mesmo se for sepsis, 10 a 15 ml por quilo. Tá? 10 a 15 ml por quilo. Vou esperar estertorar, pessoal? Não, galera, pelo amor de Deus. Quando você vai ver que está estertorando, já tem 70% do pulmão já acometido, tá? Tá, Alex, beleza, mas ele está perfundido, lactato bom, mas o Basic 6 está negativo e tem uma creatina em ascendência. Primeiro, vê se não é infecção, né? Vê se não é sepsis. Pense, pode ser sepsis. Lembre-se sempre daquele círculozinho laranja. Pense, pode ser sepsis. Se não for, nós estamos pensando numa síndrome cardiorrenal, tá bom? A síndrome cardiorrenal. Por quê? Por causa da perfusão. Porque o coração ele é responsável pela oxigenação dos órgãos. Se ele está reduzindo a perfusão para o rim, por exemplo, eu tenho uma síndrome cardiorrenal. Quando eu falo de água, Alex, eu falo diferente? Não. Você fala de 10 a 15 ml por quilo. Você está falando de um paciente de 70 quilos, você vai fazer entre 700 ml e 1050 ml. Avaliei, está hipoperfundido, está com sinais de hipovolemia, está taquicárdico, relação ureia-creatinina alargada, passei veia cava de extensibilidade acima de 50%, esse paciente necessita pelo menos de um pouco de volume. Beleza? Dúvidas, pessoal? Dúvidas que agora eu vou fazer o que eu prometi. Em 5 minutos eu vou dar um mapa mental para vocês. Vamos lá? 5 minutos? Ó, tá me restando 1,52. Se cair eu volto. Vamos lá. Sepse. Primeira coisa que eu olho. Tá hipoperfundido ou não? Microcirculação. Basic 6, lactato, tempo de enchimento capilar. Macrocirculação, pressão de pulso, gap de CO2, saturação venosa mista, levantamento passivo dos membros, tá bom? Tem ultrassom beira-leito, veia cava, extensibilidade acima de 50%. Tem o Swan-Ganz, papo baixa, resistência vascular sistêmica baixa, PVC baixa, sepse, tá? Vai dar 1 minuto, vai dar no meio do que eu vou falar, mas vamos tentar enxergar a insuficiência cardíaca. Primeiro, vamos ver se o coração é VE ou é VD, minha disfunção. Segundo, minha fração de ejeção é de quanto? Reduzida. Lembrar que se for reduzida, ela tem maior tendência a se complicar com volume. Conseguir aferir o débito cardíaco é um débito reduzido. Lembrar, ou eu estou com a frequência
ou eu estou com volume sistólico reduzido. Tenho sinais de hipoperfusão, Basic 6, lactato, tempo de enchimento capilar, vai acabar 5, 4, pressão de pulso, gap de CO2, levantamento passivo das pernas,